Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. A liturgia deste final de semana é um presente para cada um de nós. Um presente, digo, porque a Eucaristia sempre é um dom e uma graça que o Senhor concede a cada um de nós. Eu sempre digo e sempre vou dizer, é indispensável na vida do cristão participar da Eucaristia. Porque esse momento é um momento sagrado na vida de cada um de nós. Nós que durante toda a semana vivemos no mundo e certamente no mundo nós somos tentados, certamente no mundo acontecem as dificuldades, os sofrimentos, as lutas, os combates. Hoje o Senhor nos reúne aqui para falar com cada um de nós. E é impressionante porque a liturgia, ela fala desse momento, né? Quando Jesus reúne com a multidão, mas também Deus vem no meio de nós. Assim como Deus, no paraíso, encontrava-se com Adão e Eva, Deus vem até nós. E muitas vezes, quando Deus vem na nossa vida, eu não sei se nós de verdade estamos voltados para Ele ou não. E muitas vezes, Deus aparece, como aqui no jardim, no jardim do Éden, quando Deus chegou e perguntou para Adão: Adão, onde estás? Essa pergunta Deus faz para cada um de nós que estamos aqui. Aonde você se encontra? De verdade, nós caminhamos sempre na presença do Senhor? E nós não podemos responder isto, irmãos, porque na maioria das vezes, nós não estamos na presença do Senhor. O pecado é uma realidade que atinge todos nós. Todos nós. A realidade do pecado é uma realidade que constantemente está presente na vida do ser humano. Nós não podemos dizer que o demônio não existe. O demônio existe e constantemente ele está batendo na nossa porta. Constantemente. Constantemente. Você abre os olhos, o demônio já está ali. Sugestionando, falando com cada um de nós. E muitas vezes nós somos fracos, nós caímos nas armadilhas do demônio. A humanidade inteira, se nós olharmos para o mundo, nós vamos perceber que aparentemente, o mundo está dominado pelo diabo. É verdade. O demônio enganou Eva e enganou a humanidade. Por isso, quando Deus aparece e Deus pergunta: onde você está? Deus não faz isto justamente porque quer nos julgar. Não. Deus sempre quer entrar na intimidade conosco, porque Ele sabe que nós teremos a vida se tivermos esta intimidade com Ele. E quando nós temos a intimidade com o Senhor, quando nós de verdade nos encontramos com o Senhor renova a nossa vida e nos dá a sua graça. Por isso eu digo que aqui é um momento importantíssimo para cada um de nós. Porque quando chegamos aqui, irmãos, muitas vezes chegamos cansados, chegamos aqui cheio de pecados,
Chegamos aqui, às vezes, com o coração abatido, tristes, com problemas, e muitas vezes não conseguimos resolver os problemas, as dificuldades. Porém, esse Deus vem para justamente ver, de fato, aonde estamos, aonde se encontra a nossa vida. Porque Deus quer nos libertar. Aqui, quando Deus perguntou aonde você estava, ele falou: eu ouvi teus passos e me escondi. É verdade, né, irmãos? Como a gente tem dificuldade de falar da nossa realidade, de mostrar a nossa realidade para os outros. Como muitas vezes nós nos escondemos, né? Aparentemente apresentamos uma carinha bonita, simpática, né? Mas no fundo, a gente sabe quem cada um de nós somos, né? E muitas vezes a gente esconde a sujeira que existe dentro de nós. Mas Deus conhece. Por isso Ele pergunta para nós: mas por que você está se escondendo? Por acaso você fez aquilo que eu te pedi para não fazer? Por acaso você comeu do fruto que eu te proibi? E é interessante como nesta realidade aparece mais uma vez o pecado do homem. O homem não assume o seu pecado, mas ele sempre acha alguém para acusar. Adão falou: foi a mulher que o Senhor colocou na minha vida. A mulher falou: foi a serpente que me enganou. Ninguém assume, fui eu. Sabe quem assumiu os nossos pecados? Cristo, na cruz. Esse se fez pecado, diz São Paulo, para nos salvar. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo por uma promessa que Deus fez nesta leitura. A promessa que Deus tinha dito, fez: porém para a serpente, ao demônio, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te pisará na cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Por isso que no evangelho de hoje, Jesus está fazendo o quê? Expulsando o demônio. O que vocês acham que acontece dentro de uma celebração como esta? Quando escutamos a palavra do Senhor, os demônios tremem. Por isso que é necessário estar dentro da igreja. Por isso é necessário participar desta celebração. Porque o Senhor vem, irmãos, para expulsar da nossa vida aquele que nos cativa, aquele que nos faz, na verdade, destruir. Só que o mundo hoje não entende isto. O mundo hoje relativizou o pecado. Para o mundo hoje nada é pecado, tudo é permitido. Mas aí que está o erro. E nesta liturgia de hoje, a palavra ela nos fala justamente isto. Os fariseus que detestavam Jesus, porque Jesus, na verdade, estava iluminando as pessoas e cativando as pessoas. Eles estavam com inveja e não queriam que Jesus fizesse isso. Por isso se opuseram. Os fariseus se opuseram. Esse homem expulsa demônio por Belzebu. Chamaram Jesus de demônio. E aí que está, No fundo, hoje em dia, qual que é a realidade do mundo, irmãos? Muitas vezes o demônio nos engana, sabe por quê?
porque ele pinta na nossa mente o bem como se fosse mal e o mal como se fosse bem. Basta olhar na nossa sociedade, basta olharmos e pensarmos um pouco naquilo que é o ensinamento da igreja e naquilo que é o ensinamento do mundo, naquilo que é a lógica da igreja, a lógica de Deus e a lógica do ser humano. Quantas vezes nós também, na verdade, discutimos contra Deus por causa da lógica de Deus, mas Deus quer dar a vida. Por isso que no mundo hoje se discute muitas coisas, o aborto, a eutanásia, como um bem. Se cuida mais, já vou falar, gosto muito de animais, não sou contra. Mas animal não é ser humano. E se cuida mais de animal do que ser humano, tem que cuidar do animal. Mas animal é animal, ser humano é ser humano. E muitas outras coisas, irmãos. Há uma inversão de valores. E quem fez essa inversão de valores? Hoje, as nossas faculdades e as nossas escolas estão totalmente contra os princípios cristãos. Um jovem que entra numa faculdade, e muitos jovens que a gente confessa, a gente sabe disso, eles entram num conflito muito grande. Porque o ensinamento é um ensinamento totalmente anticristão. Mas Cristo, irmãos, venceu o diabo. Quando Jesus aqui conta esta parábola para os fariseus, ele quer dizer justamente isto para eles. Dizer para eles, um homem forte que entra numa casa e prende o outro, ele pega os despojos, ele rouba os despojos. Esse ladrão que entrou no mundo foi Cristo, que venceu o diabo, que prendeu o diabo. E quem são os despojos? Cada um de nós. Por isso que eu digo que sempre o Senhor exorciza sobre cada um de nós. Porque Ele quer nos ajudar a vencer o mal. Que nós possamos, irmãos, ter a garantia disto, porque Jesus venceu o mal, já prendeu o diabo, venceu o demônio. São Paulo fala isto na segunda carta que hoje escutamos, na carta aos Coríntios, quando ele fala, na verdade, desta luta, deste combate, desta busca daquilo que é invisível, daquilo que não se vê. Que nós não devemos nos prender às coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são passageiras. E não leva o homem à vida, não leva. Que esta liturgia de hoje nos ajude de fato, né? Por isso que o Salmo de Resposta cantava justamente isso. No Senhor toda graça e redenção. E de fato Cristo convida a cada um de nós. Ele diz assim, quem é da sua família? Quem escuta e quem pratica a vontade do Pai. Hoje nós estamos aqui justamente para isto, para aprendermos na nossa vida a renunciar o diabo e a podermos a cada dia, né, fazer a vontade do Senhor na nossa vida.